Gente, e outro assunto é o diálogo, a negociação entre a Prefeitura de Teresina e os vereadores em relação a essa história das dívidas do município. Hoje, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, falou sobre a expectativa do encontro com o prefeito Silvio Mendes na Câmara. Esse encontro está previsto para amanhã. Conversei bastante com o prefeito Silvio Mendes, realmente ele não foi em nenhum momento convocado ou convidado por esta casa, eu sempre deixei claro. Foi ele que entrou em contato comigo e disse que poderia vir até aqui prestar informações em relação a essa questão da situação financeira do município. Já me convidou para participar de reunião junto com o secretariado na prefeitura, eu participei e eu acho que quem ganha com isso é o povo de Teresina, né? A gente tem que trabalhar nesse momento em conjunto, Câmara Municipal, Prefeitura de Teresina, para a gente poder buscar esse equilíbrio financeiro e que a gente possa ter investimento na cidade, que é isso que o povo quer. O vereador Bruno Vilarinho, do PRD, explicou a reunião do prefeito com os vereadores e diz que a casa deve apoiar a prefeitura na reestruturação da dívida. O prefeito de Teresina tem sempre se mostrado disposto a dialogar com todos os colegas aqui dessa casa. Ele não tem problema nenhum de estar aqui no parlamento, né? A gente sabe que, por lei, o prefeito não pode ser convocado pela casa. Se ele vier a esta casa, é de livre e espontânea vontade, para que possa estar dialogando com todos os colegas. Nós que estamos aqui à frente da liderança sempre buscamos esse diálogo entre os poderes legislativo e executivo. E eu acredito que, se o prefeito estiver aqui na Câmara amanhã, vai ser justamente para ter um diálogo harmônico da situação de Teresina, porque todos os vereadores que estão aqui no parlamento representam a população teresinense e são cobrados diariamente, e esse diálogo tem que ser muito bem visto entre os poderes, tem que ser muito bem aceito entre o poder legislativo e o poder executivo. Eu acredito que, se o prefeito estiver aqui nessa casa amanhã, vai ser justamente para ter esse diálogo harmônico com todos os colegas vereadores. Expectativa para esse encontro. Silvio Mendes está em Brasília, o prefeito está em Brasília nesse diálogo com os bancos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, na expectativa de renegociar essa dívida, ou serviço da dívida, que é de 32 milhões mês. O prefeito até fez uma conta, mais de 1 milhão por dia no pagamento dessa dívida. E amanhã vai para esse diálogo com os vereadores. Expectativa, Lívia, para um ambiente um pouco mais gentil com o prefeito? Sim, gentil, mas sempre, pelo menos o discurso que foi colocado desde o início é de forma autônoma, independente, de que ele iria porque ele estava se convidando para ir para casa, não porque foi convocado, mesmo que de forma extraoficial, já que um prefeito ele não pode ser convocado a ir para o plenário. Então, existe já um entendimento de que o ritmo do jogo, até o momento, quem está dando é a prefeitura. A Câmara acompanha, pondera e coloca, inclusive, as suas reclamações e demandas nessa discussão, mas até o momento o ritmo quem está dando é a Prefeitura de Teresina. E a entender se esse compasso ele vai ser mantido após essa reunião, inclusive, que deve ter com o presidente da casa, Enzo Samuel, juntamente com alguns parlamentares, muito provavelmente aqueles que compõem a base ou que devem compor. Eu conversava com alguns vereadores da base aliada, dura do prefeito Silvio Mendes, e foi destacado que a ideia é focar nos independentes, que eles possam fazer parte do nosso grupo de uma forma objetiva, de uma forma fixa, não ter que ficar dependendo de votação, não ter que ficar dependendo de diálogo constante, por mais que seja necessário de toda forma, mas ter um grupo que possa acompanhar o prefeito Silvio Mendes, não somente aqueles que estiveram com ele nas eleições do ano passado. Então, existe já esse encaminhamento. E, além disso, além dessa discussão sobre a crise interna, esclarecimento com os vereadores, ainda tem a definição da SDU Sul, que eu sei que vocês vão dar mais tarde, então eu vou deixar só o spoiler. Então, são muitas pendências administrativas que se entrelaçam com o político e que vão ser, pelo menos, pré-definidas essa semana. Elivaldo, eu sinto, a percepção que eu tenho desses episódios que envolvem a Prefeitura de Teresina é que cada vez mais está crescendo a ideia seguinte: olha, tudo bem, existe uma dívida, existe uma conta, mas a Prefeitura não vai parar por causa disso, não pode. Essa ideia de não vai parar também ganha um tom de cobrança ao prefeito. Prefeito, você não pode paralisar a Prefeitura por causa disso. Esse clima também me parece que está chegando entre os vereadores, Elivaldo. Com queixas, inclusive, ao comportamento do prefeito, Silvio Mendes. Isso já se nota perfeitamente em relação a setores da Câmara Municipal. Amanhã, por exemplo, se confirmadas, teremos 2 momentos importantes na Câmara Municipal. Às 10, o prefeito Silvio Mendes, se for mesmo a Câmara, reúne os vereadores, e às 11 horas, logo depois, na sequência, audiência pública para tratar do assunto Finanças em Teresina, aprovada já na Câmara Municipal e que vai ser presidida pelo vereador João Pereira, que me disse agora há pouco que está confirmadíssima. Será que uma vai viabilizar a outra?
As duas trarão algum tipo de benefício para que a Prefeitura encontre caminhos para enfrentar a crise sem atingir serviços importantes, sem afetar a rotina administrativa? Vamos aguardar. Muito bem. Olha, Elivaldo Barbosa, falávamos aqui nos bastidores a respeito de Joel Rodrigues, presidente do Progressista, que tem problemas, Elivaldo Barbosa. Verdade. E se você contabilizar, eu vou explicar aqui, que é a questão da formação da chapa do Progressista. O Progressistas perdeu deputados estaduais e agora precisa retomar essa estrutura para, de olho em 2026, conseguir recompor a sua bancada. Seu grupo. Isso. Estou procurando o termo bancada aqui. Seguinte, vamos lá, trazer aqui um raio-x da bancada progressista, do Progressistas. Olha só a situação, vamos explicar a situação. Eles elegeram 7 deputados estaduais em 2022, confere, Lívia? Sim. Só que somente 4 permanecem no partido e permanecem na Assembleia Legislativa como progressistas. Os demais, vamos trazer aqui na tela, vamos lá. Bárbara do Firmino saiu com a carta de anuência do partido, saiu com a concordância do partido, o partido aceitou a saída de Bárbara do Firmino. Thales Coelho, eleito lá na região de Picos. Paquetá, Picos, região de Picos, Grande Picos. A Grande Picos. Saiu com também a carta de anuência, a concordância do Progressistas. Marden Menezes foi expulso do partido, não apresentou pedidos, foi expulso. Motivo, os 3 teriam um alinhamento, vamos dizer, com o Palácio de Karnak, com um grupo liderado por Rafael Fonteles. Então, 7 menos 3... 4. 4. Ficaram os 4. Isso. 4 deputados. Atenção, então tá aí. O partido agora tem 4 deputados de fato. Próxima informação. São esses 2 nomes aqui, que já anunciaram uma movimentação distinta do objetivo da sigla. Primeiro, Gracinha Monsanto. Deve mudar de partido. Essa informação é confirmada, Elivaldo Barbosa? Tendência é essa, não está confirmada porque a deputada não se pronunciou oficialmente sobre o tema, mas há fortes tendências para que ela tome essa posição na época certa, adequada, que é a chamada janela partidária. Wilson Brandão já desde sempre disse, meu último Canto do Cisne, última participação foi aquela de 2022. Não está mais no Progressista, não estará, não vai disputar mais eleições. Não vai ser candidato à reeleição. Pronto, não vai disputar mais. Então, são 2 vagas a menos. E tem mais. 4 menos 2, O Lívia. deputado Aldo Gil, Sim. que também não vai disputar a reeleição também. 4 menos 2, 2. Aldo Gil. 1. Sobrou agora, Elivaldo Barbosa, apenas. Deputado Gustavo Neiva, dos eleitos em 2022. Então, somente Gustavo Neiva vai para a disputa nesse Progressistas atual, Lívia. Exatamente. Significa dizer que o partido está perdido, só tem um candidato na chapa? Não. Aí a ideia é formar novas lideranças. Novas lideranças. Por isso que surgiu tão fortemente esse intuito de fazer com que esses 3 deputados que faziam parte do Progressistas e que migraram para a base governista deixassem o partido. Por quê? Porque os espaços, não somente físicos de estar ali disputando uma eleição no próximo ano pela base proporcional e também de disputar essas bases eleitorais nos municípios piauienses, teriam o seu prejuízo para aqueles que não são deputados eleitos, que querem ascender para a Assembleia Legislativa, mas que estariam brigando por um espaço pelo qual eles já não teriam essa vantagem, porque os deputados eles faziam parte desse grupo, mas não estavam mais afinados com progressistas. Então, a ideia é separar o joio do trigo, separar aqueles que fazem parte do Progressistas. Abrir caminhos para que eles possam se candidatar, inclusive com vereadores de Teresina, que a bancada da Câmara Municipal do Progressista, pelo menos 90% deles tem o intuito de se candidatar, seja para a Assembleia, seja para a Câmara Federal. Dentre eles, Pedro Tamanco já confirmou que é pré-candidato a deputado estadual. Pedro Alcântara. Pedro Alcântara, vereador do Progressistas. Isso. Candidato a deputado estadual. Outros nomes podem entrar nessa disputa. Isso. Agora sim, tem que ver também o calibre. Porque, por exemplo, o Wilson Brandão já tem entendimento com alguma liderança, Elivaldo? Tipo assim, não serei candidato, mas apoios. O Severo Eulálio. Aí é que está o ponto. Esse é o ponto, Lívia. Sim. Esses votos que são do Progressistas não contam mais para essa legenda. A de Gracinha não conta mais para essa legenda. E aí, por aí vai. Então, teria que ter nomes que compensassem essas perdas. Né? Agora aí eu concordo com a Lívia nessa argumentação dela, João, pelo seguinte, toda moeda tem os 2 lados. É claro, qual o partido que fica satisfeito perdendo musculatura política? Você escreveu aí, restará o deputado Gustavo Neiva dos eleitos em 2022. Bom,
Mas também, por outro lado, abre caminho para que o partido se fortaleça com candidaturas competitivas pelo caráter atrativo que fica o Progressistas. Um partido grande nacionalmente, com recursos suficientes para financiar campanhas, para apoiar os seus candidatos, junto com a União Brasil, que é uma federação nacional que vai valer para as eleições do ano que vem, fica mais forte e atraente ainda para novas lideranças. E oxigenado, né? Então fica Gustavo Neiva, Bessá, que será candidato que deixa a condição de deputado no ano que vem para voltar a ser suplente, mas será candidato, Dogin Félix, há muitos prefeitos, ex-prefeitos, que deixarão, até prefeito que deixará mandato, que é o caso de Nossa Senhora dos Remédios, para ser candidato a deputado estadual pelo Progressistas, ex-prefeitos, os vereadores de Teresina. Então, abre esse caminho de ter o Progressistas uma legenda atraente. Muitas vezes o político tem ali um partido pequenininho que não tem estrutura alguma, mas olha para o Progressistas, com um convite, toda a pavimentação feita, recursos suficientes, vai para lá, engrossa lá a fileira da chapa e que se torna competitivo. Agora, para a configuração de 2022, que elegeu 7 deputados estaduais, o Progressistas não contará, isso é fato.